Paz do Senhor, deixar uma palavra de Deus aqui para a nossa meditação, nosso deleite espiritual. Mateus capítulo 27, o versículo de número 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Eu quero falar um pouquinho, em poucos minutos, rápidas palavras, sobre a palavra cobiça. Tome cuidado com esse mal chamado cobiça. Tome cuidado com essa maldição chamada cobiça. Eu escrevi aqui: que é cobiça? Desejo ardente de possuir alguma coisa, nem que seja pelas vias erradas. Desejo ardente de ser honrado, ainda que seja não pela forma republicana, ou seja, correta, clara, transparente. Cobiça, desejo imoderado de bens, de adquirir riquezas ou honras. Não interessa os meios ou as formas. Ambição, concupiscência, desejo desmedido pelo poder, ou seja, a pessoa está disposto a fazer de tudo e todo esforço, lógico ou ilógico, normal ou anormal, para alcançar o seu objetivo. Isso é loucura. Cobiça, desejo desmedido pelo poder. Ganância, ânsia e ambições de honras pelo poder. E isso tem gerado destruição e tristeza para a vida de muitos obreiros, muitos crentes, muitos que se dizem servos de Deus, mas foram tomados pelo espírito da cobiça e se autodestruíram. Eu estou com a minha Bíblia aberta e nós percebemos em Gênesis capítulo 3 e o versículo 6 e o versículo 24 que Eva, ela foi tomada pelo espírito de cobiça, e nós percebemos que para Eva custou o paraíso. O seu espírito de cobiça, a sua ganância por honra, por conhecer o outro lado, foi tamanha que trouxe a maior perca para a sua vida, para a vida de Adão, que foi a perca do paraíso. Gênesis 3:6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Versículo 24 diz: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada para que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, para Eva, a cobiça custou o paraíso. Deus os tirou do paraíso e colocou querubins para que eles não retornassem àquele paraíso. A cobiça, ao invés de trazer ganhos, lucros verdadeiros, bênçãos, ela traz perdas irreparáveis. A cobiça de Eva trouxe a perca do paraíso. Ela cobiçou o fruto, desejou o fruto, comeu do fruto e perdeu o direito ao paraíso. Outro aqui, Ló. Através da cobiça, Ló perdeu tudo. A Bíblia fala em Gênesis capítulo 13, versículo 11 e 19, versículo 17, capítulo 19, versículo 17, que ele cobiçou as campinas de Sodoma e Gomorra. E como eu disse, cobiça
é um desejo desmedido pelo poder, pela honra. Não interessa se Deus falou, se Deus não falou, para muitos crentes. A cobiça deles é tão grande que se Deus falou, se Deus não falou, está tudo do mesmo tamanho, eles vão tomar o rumo deles. E muitos serão pegos e perderão tudo em sua própria cobiça. Porque quando Abraão deu oportunidade para Ló escolher, ele poderia ter escolhido pelo Espírito, mas ele escolheu pela carne, ele escolheu pela beleza, pela cobiça de ver as campinas de Sodoma e Gomorra, e foi a sua perdição. Já Abraão escolheu no Espírito, debaixo da direção de Deus, da orientação de Deus, ele foi para o deserto do Neguebe, e aonde ele pisava a planta dos pés, Deus foi confirmando, foi florescendo, foi medindo cada passo que depois, no futuro, Deus daria ao seu povo. Age pelo Espírito, pelo tempo de Deus, seja humilde e se contenta com aquilo que Deus te deu. Não ambicioneis as coisas elevadas, não cobiça aquilo que não é seu, não é para você, não é da vontade de Deus para a sua vida. Se contenta com o que Deus te deu, antes que você perca tudo como eles. Balaão, a cobiça levou Balaão a maus caminhos e a rejeição por Deus. Balaão foi disciplinado severamente. Balaão foi levado pela cobiça da riqueza, do dinheiro, a ponto de receber dinheiro para amaldiçoar Israel. Mas graças a Deus que a Bíblia diz que contra Jacó não há maldição, contra Israel não adianta macumbaria nem feitiçaria, contra a igreja, o povo fiel de Deus, não adianta macumbaria, feitiçaria, não adianta candomblé, magia negra, pois o Senhor é o nosso escudo, é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Ele é que nos guarda, nos protege, nos livra do mal. Os filhos de Corá, a cobiça trouxe a morte deles. Os filhos de Corá cobiçou a posição de Moisés. Corá, Datã e Abirão, seus filhos, cobiçaram a chamada, a posição sacerdotal, a postura de Deus com Moisés e de Moisés com Deus. Eles colocaram em xeque, duvidaram, cobiçaram e quiseram a qualquer custo ter a liderança. Mas a Bíblia diz em Números capítulo 16, versículo 10 e outros versículos, versículo 32, que custou caro para Corá e seus filhos. Deus abriu a terra e a terra os engoliu vivo e depois fechou. Meu Deus do céu, tenha misericórdia. Não seja tomado pela cobiça. Se contenta com aquilo que Deus te deu, com aquilo que Deus colocou à sua disposição, te vocacionou. Se contenta, porque é aí que Ele vai te abençoar e te preservar para a vida eterna. Um outro que foi tomado pela cobiça, Acã, foi a sua perdição. Josué capítulo 7, versículo 1, versículo 25, tinha uma ordem de Deus para ninguém pegar ouro, nem prata, nada de Jericó, ao destruir Jericó. Mas Acã, ele foi tomado pelo espírito de cobiça, e ele então cobiçou uma capa babilônica, uma cunha de ouro e algumas moedas de prata, e escondeu, e aquilo foi a sua perdição, aquilo foi a sua morte, morte da sua casa, da sua família, até dos animais. Nem os animais escaparam, por causa da cobiça de uma capa, de uma cunha de ouro e de umas moedas de prata. Mas Deus não deixou barato. Que você repreenda o espírito da cobiça do seu caminho, da sua vida. Também nós vemos aqui
que por causa da cobiça, Geazi foi castigado com a lepra de Naamã. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 27. Não era para pregar nada de Naamã. Eliseu achou por bem não pegar, ou Deus o orientou. Mas Geazi, tomado de cobiça, de desejo por honra, desmedido, desejo por riqueza, adquirir de qualquer forma, ainda que fosse de forma ilícita, ele cercou Naamã lá na frente, pegou um saco de dinheiro, um saco de comida e muitas coisas. E por causa dessa cobiça, a lepra de Naamã se passou a Geazi, e ele teve um triste fim. Também a cobiça impeliu Judas a cometer o suicídio. É o versículo que nós lemos, Mateus 27, versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Que coisa mais triste! Um homem tomado de cobiça trai o próprio Salvador, e depois aquelas moedas não lhe servem para nada. Os sacerdotes que o enganaram, quando ele foi devolver, eles disseram: não queremos, isso é dinheiro de sangue inocente. E ele se desesperou e se rebentou pelo meio, e está no inferno. Atos 1,18 diz assim: ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Esse é o preço da cobiça e daquele que quer adquirir dinheiro, riqueza a qualquer custo, sem medir as consequências. Repreenda o espírito da cobiça da sua vida, do seu coração, da sua mente e do seu caminho, antes que seja tarde demais. Olha, por isso, observe a exortação do Senhor que está em Lucas 12,15. Olha o que o Senhor nos exorta, a Lucas capítulo 12 e o versículo de número 15. Lucas 12,15. Olha o que diz a Santa Bíblia, a Santa Palavra do Senhor. Lucas 12,15 diz assim: então lhes respondeu: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Oh, meu irmão, tome cuidado para que esse espírito de cobiça o carro do outro, cobiça a casa do outro, cobiça o homem do outro, cobiça a mulher do outro, cobiça o dinheiro, o emprego do outro, cobiça a roupa do outro, que o Senhor repreenda esse espírito de cobiça na sua vida, e você venha tomar cuidado, para que você não venha ser tomado pelo espírito da cobiça, da avareza, e se rebentar pelo meio. Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui, mas a vida do homem, ela se firma, ela se valoriza, é quando ele tem Deus, ele teme a Deus, ele serve a Deus, ele adora a Deus, e não na abundância de riqueza. Tem muitos ricos que ignoram a Deus, abandonam a Deus, viram as costas para Deus, porque acham que o Deus deles é o dinheiro. Esses homens são os mais infelizes da face da terra. Mas aqueles que servem a Deus, temem, servem, louvam, adoram, esses são os verdadeiros ricos da terra. Então, meu irmão, repreenda o espírito da cobiça em nome de Jesus, antes que ele te destrua e faça você perder tudo que você adquiriu no decorrer da vida. Deus não gosta de pessoas que têm um espírito de cobiça. Deus resiste os cobiçosos. Se contente com o que Deus te deu. Pode ser pequeno, simples, mas é verdadeiro, te traz paz, alegria, gozo, e foi Deus que te deu. Amém? Deus te abençoe.